Oi pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reserva de emergência. Eu vou te mostrar quando montar uma reserva de emergência, como montar e onde investir. Vou falar exatamente como você deve montar e estruturar sua reserva de emergência. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um investimento na prática na minha reserva de emergência. Todo mundo precisa ter uma reserva de emergência. Se você não depende mais dos seus pais, se você já é independente deles, você precisa sim ter uma reserva de emergência, independente se você investe ou não na bolsa de valores, né, em renda variável, que a gente geralmente vê pessoas explicando sobre reserva de emergência e fala, você precisa ter uma reserva de emergência porque você investe na bolsa e aí você precisa ter essa reserva para evitar tirar dinheiro dos investimentos quando a renda variável variar, cair no caso. Só que as pessoas no geral precisam ter uma reserva de emergência. Isso aqui deveria estar presente na vida de todos os brasileiros, porque é extremamente importante. Mas afinal, o que é reserva de emergência? Bom, é um dinheiro que você vai utilizar apenas em casos de emergência. E casos de emergência não é fazer umas comprinhas por impulso, isso não é emergência. Não é para usar o dinheiro da reserva de emergência para comprar uma moto, para comprar um carro, para fazer uma viagem, para tirar férias, para comprar um perfume, para saídas nos finais de semana, para comprar um bom vinho. Não é isso, tá? Reserva de emergência não é isso. Por exemplo, a nossa reserva de emergência a gente utiliza quando o nosso carro quebrar, quando sua geladeira quebrar, você precisa arrumar a geladeira, né? Você não pode viver sem uma geladeira. Quando você ficar sem renda, quando o seu salário atrasar por algum motivo, você tem sua reserva de emergência para arcar ali com aquelas contas imediatas. Quando você precisar fazer uma mudança, a gente sabe que mudança custa caro. A gente faz um planejamento para gastar X, mas na verdade acaba gastando muito mais. Em casos de doença também, a gente precisa ter uma reserva de emergência. E quanto precisa ter na reserva de emergência? Isso aqui vai depender de alguns fatores. Algumas pessoas precisam guardar 3 meses dos custos fixos mensais, outras pessoas precisam guardar 6 meses dos custos fixos mensais e outras pessoas precisam ter 12 meses na reserva de emergência. Por exemplo, pessoas que já têm mais estabilidade no trabalho, como por exemplo as pessoas que são concursadas, precisam ter em média 3 meses dos custos fixos mensais na reserva de emergência. Para quem tem contratos de emprego, como por exemplo quem tem carteira assinada, essas coisas assim, que garantem uma indenização em casos de demissão, essas pessoas precisam ter 6 meses de reserva de emergência, 6 meses dos custos fixos mensais. E para autônomos e empresários que não têm uma renda certinha, tem mais volatilidade na renda, 12 meses dos custos fixos mensais. Vou dar um exemplo para facilitar aqui. E eu vou usar o exemplo da maioria. Por exemplo, a maioria precisa ter 6 meses dos custos fixos mensais. Aqui também entra uma dúvida bem específica que eu sempre falo assim, né? 6 meses dos custos fixos mensais. Aí as pessoas pensam, mas aí, Tonilda, se eu ganho 3 mil reais, eu preciso ter 6 vezes 3 mil. Só que aí não é o salário completo. Você vai fazer os seus gastos, seus custos fixos mensais e vai fazer o cálculo da reserva de emergência. Porque é o seguinte, saidinhas nos finais de semana não fazem parte do seu custo fixo mensal. Lazer também não, investimento também não. Até porque se você tiver uma emergência, você vai cortar tudo isso. Você vai parar de investir naqueles meses, né, que você está passando por dificuldade financeira, que vai usar a reserva de emergência. Você vai parar com as saidinhas de finais de semana, você vai parar com o lazer, entretenimento, essas coisas. Por isso a gente faz esse cálculo assim. Vou pegar um salário aqui como base, o salário de 3 mil reais. Aí vamos supor que você fez suas contas e o seu custo fixo mensal deu 2.300. Então você ganha 3 mil, mas você gasta ali com seus custos fixos mensais, você gasta 2.300 reais. Então você vai fazer o seguinte cálculo, 2.300 vezes 6 meses, que vai dar igual 13.800 reais. Esse é o valor que você precisa ter na sua reserva de emergência. E esse dinheiro você não precisa ter de uma vez para investir na reserva de emergência. A maioria não tem esse dinheiro, né? A não ser que você herdou alguma coisa aí, você já vem de família rica, mas a maioria constrói isso do zero. Eu comecei a construir minha reserva de emergência com 100 reais, 150 reais, mas o primeiro passo você já fez, que é descobrir quanto você precisa ter acumulado na reserva de emergência. Agora você vai correr atrás de poupar
um pouco todos os meses e ver os melhores lugares para investir a sua reserva de emergência, para ela crescer cada vez mais. Com a ajuda dos juros compostos, o seu dinheiro vai crescer mais rápido. Aí vamos lá, onde investir para formar a reserva de emergência? Existem 3 pilares que a gente precisa respeitar quando vamos montar nossa reserva de emergência. O primeiro pilar é liquidez diária. O que é a liquidez? Liquidez é a facilidade que você tem de resgatar aquele dinheiro, porque se é para emergência, você precisa conseguir resgatar qualquer hora do dia, qualquer dia. Se você precisar de madrugada, você tem que poder resgatar aquele dinheiro de madrugada. Se precisar em feriado, precisa conseguir resgatar também no feriado, porque tem investimentos que você não consegue resgatar todo dia e toda hora. O segundo pilar é a segurança. Esse dinheiro ele precisa estar seguro. A gente não pode investir nossa reserva de emergência em investimentos que tenham alto risco. Tem que ser um investimento super seguro. E o terceiro pilar é sem volatilidade. A gente não pode investir nosso dinheiro, por exemplo, em ações, fundos imobiliários, criptomoeda, porque esses investimentos eles têm alta volatilidade. Ou seja, você investe R$3.000 hoje, quando é daqui a um mês, talvez esses 3.000 estejam valendo R$1.500, R$1.700, tá? Então não podemos investir nossa reserva de emergência em investimentos que têm volatilidade. E onde vamos investir? O melhor lugar, o lugar mais indicado para formar a reserva de emergência é CDB de liquidez diária, que rende pelo menos 100% do CDI. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos na tela do meu celular. Podemos investir em CDB, que rende 100% do CDI e tem liquidez diária. É fácil de encontrar aí no seu banco mesmo, qualquer banco que você utilize oferece CDB de liquidez diária. E outra opção também são as caixinhas do Nubank, que são destinadas ali para reserva de emergência. Também vou mostrar aqui e investir na prática. E por que não o Tesouro Selic, Eitonilda? Bom, você deve ter visto vários vídeos aí sobre reserva de emergência e a maioria indica o Tesouro Selic para você investir para reserva de emergência. E eu não acho que o Tesouro Selic é um investimento correto para reserva de emergência. Por quê? Porque o Tesouro Selic a gente só consegue resgatar em dias úteis e precisa solicitar o resgate até às 13 horas para receber no mesmo dia. Se você solicitar o resgate aí às 15 horas, você não vai conseguir resgatar de imediato, só no outro dia. Se você tem uma emergência aí de madrugada e precisa sacar seu dinheiro, você não vai ter acesso a ele se tiver investido no Tesouro Selic, tá bom? Então, o Tesouro Selic você consegue sim resgatar rápido se você solicitar ali até às 13 horas. Se solicitar depois das 13 horas, no outro dia o dinheiro já está na conta. Tesouro Selic serve mais para objetivos de curto prazo, ou seja, para planejar uma viagem daqui a 2, 3 meses, é tranquilo investir no Tesouro Selic. Para um caixa de oportunidade, para um dinheiro que você vai precisar aí no curto prazo, o Tesouro Selic é excelente. Agora eu vou mostrar aqui na tela do meu celular como é que faz para investir na prática na caixinha do Nubank. Eu vou criar lá uma caixinha de reserva de emergência para mim e vou mostrar todo o passo a passo. Já estou com o meu aplicativo aqui do Nubank aberto, vou procurar aqui caixinhas, clico. Aqui eu vou clicar em criar caixinha e vou buscar aqui por reserva de emergência. Vou colocar aqui na minha reserva de emergência agora R$10.000. Inclusive daqui a um mês, quando completar um mês desse investimento, eu volto aqui para mostrar quanto rendeu R$10.000 aqui na caixinha do Nubank. Vou continuar. Tá me dizendo aqui, ó, que é resgate imediato. RDB, pessoal, é a mesma coisa de CDB, tá? E rende 100% do CDI, então tá super tranquilo. Vou clicar aqui em confirmar. Parabéns, você criou a caixinha reserva de emergência. Ver caixinha, aqui tá a caixinha criada. Então aqui eu tenho duas caixinhas, né? Reserva de emergência e tenho aqui viagem Europa, que eu não coloquei nada ainda, mas vou começar a colocar, certo? Esse aqui foi um investimento na caixinha do Nubank. Agora eu vou mostrar lá no Banco Inter como é que você faz para encontrar um CDB de liquidez diária. Esse processo que eu vou mostrar aqui no Banco Inter, já tô com o meu aplicativo aberto aqui, é o mesmo para qualquer banco que você tenha, né? Banco do Brasil, Caixa, Itaú. Eu venho aqui em investir, vou clicar mais uma vez aqui em investir
E aí eu vou procurar aqui por renda fixa. Aqui em renda fixa vão aparecer todos os CDBs, ó. Cuidado que tem alguns CDBs que não são resgate imediato. Então esse primeiro aqui, ó, CDB liquidez diária, rende até 102% do CDI. Tá um bom rendimento. O mínimo desejável ali é 100% do CDI. O valor mínimo que você pode colocar aqui é a partir de R$1, resgate imediato. Tem essa data de vencimento aqui, mas você não precisa se preocupar com isso. É só questão de organização aqui dos investimentos, certo? Para investir, basta você clicar, colocar o valor que você quer investir e pronto. Para resgatar é do mesmo jeito, ó. Vou ver aqui meu investimento em renda fixa, vou clicar aqui em CDB, eu tenho esse CDB aqui, só é clicar aqui em resgatar. Você pode resgatar totalmente ou você pode resgatar parcialmente o valor, beleza? Certo, pessoal? E outra dúvida também que vocês têm muito, que eu já vou responder aqui em primeira mão, é que você consegue investir todos os meses no mesmo CDB até que ele deixe de existir, tá bom? Então, todos os meses, quando você for colocar aí seus R$100, R$500, R$50 no seu CDB para compor sua reserva de emergência, você vai conseguir investir no mesmo CDB, até que um dia ele deixe de existir. Mas quando ele deixar de existir, o Banco Inter já coloca outro no lugar. Você pode continuar investindo, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver sobre reserva de emergência, deixa aqui nos comentários. Esse vídeo foi apenas para explicar para vocês alguns pontos importantes da reserva de emergência, como calcular e como investir na prática. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.